esse retorno dos parlamentares ao Congresso Nacional, às atividades lá em Brasília, nesta segunda-feira. E falando agora com o senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal. Senador, bem-vindo, bom dia. Bom dia, prazer participar do programa. Pelo menos entre as prioridades de Rodrigo Pacheco, a gente mostrou agora na reportagem, está a discussão de uma reforma eleitoral, senador. Com destaque para 2 pontos dentro dessa discussão. Rediscutir o fundo eleitoral aprovado em 5 bilhões de reais e também o fim da reeleição. É prioridade só de Pacheco ou da casa, essas? Olha, essa matéria foi discutida por diversas vezes na reunião de líderes. Há um certo consenso já com relação ao fim da reeleição. De fato, prejudica muito, né, as políticas públicas. Normalmente, no mandato de reeleição, as pessoas não fazem aquilo que tem que ser feito e acaba fazendo ações populares ou politiqueiras, vamos dizer assim, e acaba não fazendo o que tem que fazer. Então, é quase que unanimidade, pelo menos no Senado. E também a coincidência de mandatos, né? Não tem condição de eleição de 2 em 2 anos. Essa é uma matéria que realmente já vem sendo debatida já há algum tempo. O próprio senador Marcelo Castro deverá ser o relator, porque já cuidou dessa matéria na Câmara e também no Senado, mas é uma das prioridades. Evidente que nós apresentamos semana passada ao presidente Pacheco prioridades da oposição. A gente precisa fazer urgentemente o reequilíbrio dos poderes. Não dá para continuar o Supremo sendo, não é, um superpoder, inclusive com um inquérito já fazendo 5 anos, jogando tudo ali daquele inquérito. Então, a gente deve votar também a questão do mandato do Supremo Tribunal. Não é? Vamos insistir lá na Câmara para votar a questão das decisões monocráticas. Nós temos aí uma discussão muito forte ainda com relação à reforma tributária, o Plano Nacional de Educação também. Nós teremos aí muito trabalho em função da posição do governo e da CNAE, né, que fechou agora um relatório que realmente contraria muito, principalmente nós, que defendemos o Plano Nacional anterior. Então, é um debate que vai ser começado agora e que vai dar muito trabalho. Senador, o senhor citou aí algumas possibilidades de votações de projetos que tratam do funcionamento do Supremo Tribunal Federal. O senhor imagina um ano mais pacífico no relacionamento do Judiciário com o Legislativo? Olha, nós estivemos lá com o ministro Barroso ponderando uma série de coisas e, na sequência, fizemos também com o presidente Pacheco, não é, uma reflexão com relação às posições do Supremo Tribunal Federal. A gente precisa voltar à normalidade, não dá para continuar esse processo, não é, que já dura 5 anos, esse inquérito, e tudo aquilo que vai aparecendo vai jogando ali no mesmo saco, e aí acaba a justiça não acontecendo de acordo com a Constituição, garantindo realmente o juízo natural, né, o direito de defesa. Então, a gente precisa retomar a normalidade com relação a isso. E aí depende muito da posição de cada poder. Nós precisamos votar a questão também, né, da discriminação das drogas, a questão também do aborto. Tudo isso tem que ser colocado claramente para não dar margem ao Supremo interpretar essas coisas que vêm acontecendo. Zé Maria? Pois é, senador, muito bom dia. Vamos falar com o senhor aqui no Jornal da Manhã. A gente iniciou aí a fala sobre a reeleição, né? Que já há, eu acredito que já há mesmo uma maioria, um consenso no final. A dúvida é sobre o mandato tampão, a partir de quando vale, o tamanho do mandato, né? Como é que isso deve ser encaminhado, senador? Tamanho do mandato e mandato tampão ou alguma coisa parecida? Ou alongamento de mandato? Na prática, todos que estão no mandato hoje do Executivo poderão ter ainda a reeleição. Então, isso só valeria para a próxima eleição, 2030, né? Que seria o fim da reeleição. Então, quem já está exercendo hoje, né, no caso de presidente da República, no caso de governadores, ainda poderão exercer aí a reeleição.
Senador, e em relação ao veto do presidente Lula feito ao orçamento de quase 6 bilhões de reais em emendas de comissão, nós tratamos sobre isso ao longo dessa última semana que passou e há uma disposição do governo de que isso seja discutido mais intensamente depois do Carnaval. Simone Tebet falou em apresentar uma alternativa para o Congresso a essa perda de emendas. Nessa semana, alguma discussão já deve ganhar espaço no Congresso ou o Congresso deve esperar essa proposta alternativa para depois do Carnaval? Bem, nós fizemos uma reunião semana passada com o presidente Pacheco e cobramos novamente, porque já tínhamos feito uma reunião e o senador presidente Pacheco ficou de devolver a medida provisória, que para nós foi um absurdo, realmente uma afronta ao Congresso Nacional, na medida em que nós aprovamos a questão da reoneração, nós aprovamos na Câmara, no Senado, foi vetado, derrubamos o veto, e agora o governo manda uma medida provisória. Então, nós tínhamos acertado que seria devolvido. A parte relacionada ao PERSE, que também foi aprovado, eu tenho inclusive um requerimento já para discutir agora na audiência pública sobre a questão do incentivo do PERSE, seria encaminhado um projeto de lei, não é? E a questão das negociações tributárias também um projeto de lei. E acabou que o presidente ainda não devolveu a medida provisória. Então, essa questão, e a questão, óbvio que o veto ao orçamento, ele deverá ser derrubado, tendo em vista que foi aprovado pela Câmara e pelo Senado. A gente até discutiu essa questão do fundo, né, da redução do valor, mas foi aprovado. Então, dificilmente o Congresso não vai derrubar o veto. Acho que na primeira oportunidade, lógico, se o governo sinaliza uma outra alternativa, eu acredito que só vai acontecer mesmo depois do Carnaval. Senador, hoje tem um levantamento feito no jornal O Globo dizendo que o Congresso brasileiro controla uma fatia 9 vezes maior do orçamento na comparação com o Congresso norte-americano e o orçamento norte-americano. O senhor acha que o Congresso está passando da bola, está avançando demais sobre o orçamento ou é um movimento natural? Olha, é evidente, né, que essa questão de espaço, de poder, não é? Você, na medida que você não há espaço vago, né, as pessoas ocupam. Essa questão do orçamento, ela foi, principalmente no governo ainda anterior, ela foi colocada muito sob a responsabilidade do Congresso. Essa era a filosofia do ministro na época, que o Congresso que deveria tomar as posições relacionadas ao orçamento, e acabou, isso vai crescendo, até que haja, de fato, uma posição mais firme do Executivo. Evidente que essas emendas não podem comprometer as políticas públicas do governo, do Executivo, que é papel do Executivo executar, né, as suas políticas públicas. Então, na medida em que todo o orçamento seja decidido pelo Congresso, muitas vezes pode comprometer as políticas públicas do Executivo, mas é uma questão de conversa, de imposição, de negociação, que o Executivo vai ter que enfrentar. Lógico que o Congresso dificilmente vai abrir mão daquilo que já conquistou, mas essas coisas precisam ser trabalhadas no sentido de mostrar claramente para o parlamento o que o governo tem de política pública para ser implementado, que possa ser desenvolvido, né? E muitas vezes, talvez por falta de política pública clara, não é essa a prioridade. Zé? Senador, nós entramos agora num ano eleitoral também para o Congresso, né? As presidências da Câmara e Senado Federal. Eu pude perceber que no Senado Federal o debate sobre as competências do Senado Federal já pegou. E o candidato lá, o Davi Alcolumbre, está assumindo esse compromisso de defender as prerrogativas do Congresso. Na Câmara, o processo ainda está aberto, mas esse será um debate muito forte nas disputas pelas presidências da Câmara e Senado. Se houver alguma mudança, o Congresso vai reequilibrar aqui a Praça dos Três Poderes? Eu acho que é necessário, né? A democracia exige isso, né? A gente não pode ter um superpoder como está acontecendo hoje. Então, é natural que o próximo candidato, né? E nós temos aí o Davi Alcolumbre como candidato, mas também o PMDB sinalizando que vai lançar a candidatura, isso realmente tem um peso muito forte, né? No sentido de proteger e preservar as nossas prerrogativas, que estão sendo, de fato,
invadidas pelo Supremo Tribunal Federal. Realmente, essas matérias que foram ventiladas, né, como a questão das drogas, a questão do aborto e outros, né, a questão da área tributária, isso acabou interferindo muito diretamente no papel do Congresso. Então, eu vejo o Supremo discutir política pública. Eu acho que o Supremo ele tem que dar a resposta quando notificado, né, ou quando provocado. O Supremo não pode tomar iniciativas próprias, principalmente de coisas que são de competência do Executivo ou do Legislativo. Bom, conversamos com o senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, a quem agradeço muito a entrevista na manhã desse domingo. Senador, muito obrigada e bom dia para o senhor. Bom dia. Bom dia.